Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no cenáculo e Jesus faz a sua oração pela igreja. Nós vimos no Evangelho passado que Jesus, que começa glorificando a Deus, pedindo a vinda do reino, ou seja, o nosso conhecimento, a vida eterna dentro de nós, agora Jesus começa a fazer pedidos bem específicos. E Ele pede para que nós sejamos um. Ele pede comunhão. Não é? Ele diz: Pai Santo, guarda-os em Teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Em tempos de ecumenismo, nós interpretamos esse versículo como sendo uma oração de Jesus pela unidade das igrejas. Nós, no entanto, precisamos aqui esclarecer o vocabulário, porque a linguagem que a gente tem ouvido por aí, ela é equívoca. Não existe a palavra igreja no plural, ou seja, só existe uma igreja, una, santa, católica e apostólica. A unidade é uma nota da Igreja de Cristo. O que acontece é que a palavra igreja, ela pode ser usada analogicamente. A igreja, no sentido próprio da palavra, ela é uma só. Jesus não tem dois corpos. Jesus tem um corpo só, seu corpo místico. Jesus não tem duas esposas, ele tem uma esposa só, que é a sua igreja, una, santa, católica e apostólica. Agora, o que acontece é que a Igreja de Cristo foi se organizando em dioceses. As dioceses podem ser chamadas também de igrejas no sentido de igreja local. Não são primariamente a igreja. A igreja primariamente ela é a igreja universal, ela é a igreja de Cristo inteira. A igreja que está no céu, a igreja que está no purgatório e a igreja que está aqui na terra. Essa é a igreja de Cristo. A diocese é uma organização, uma representação local, maravilhosa, concreta da igreja de Cristo, mas a gente usa a palavra igreja para dioceses. Então aí a palavra igreja pode ser usada no plural. Não é? Isso está dito num documento que foi publicado pela Congregação da Doutrina da Fé, assinado pelo cardeal Josef Ratzinger. Nós usamos as palavras igrejas no plural para se referir a dioceses. Então existem, por exemplo, algumas dioceses do Oriente que com seus bispos não estão em comunhão com Roma. São as chamadas igrejas ortodoxas, entre aspas. Só existe uma igreja, a Igreja Católica, mas existem essas dioceses que não estão em plena comunhão com a Santa Igreja Católica. As comunidades protestantes não são igreja, nem naquele sentido mais profundo da única Igreja de Cristo, e nem nesse sentido de dioceses. Elas são comunidades eclesiais porque possuem elementos da Igreja, como a Sagrada Escritura, o batismo, e que, no coração de Cristo, estão orientadas a voltar à plena comunhão, à plena fé, à fé reta da única Igreja de Cristo, que é a Santa Igreja Católica. Então, essa é a realidade, né? Digamos assim, de igreja. A Igreja de Cristo é uma só. E ela é bem concreta, ela é bem visível neste mundo, e ela é invisível lá no purgatório e no céu. Agora, Jesus reza por esta unidade do seu corpus, do seu corpo, único corpo. Ele reza pela integridade. Por quê? Porque o que faz a unidade da igreja é que nós estamos unidos a Cristo
através da graça do Espírito Santo. Então, nessa novena de Pentecostes, nós precisamos verdadeiramente pedir a Deus o Espírito Santo para que nos una cada vez mais a Cristo. E como é que acontece esta unidade, essa união cada vez mais a Cristo? Como é que o Espírito Santo opera isto? Jesus mesmo descreve na sua oração. É a realidade da verdade. Ele diz, né? Santifica-os na verdade. A tradução nossa aqui, consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação, a nossa união com Cristo é, em primeiríssimo lugar, nós nos abrirmos na fé para a única verdade de Cristo, a sua única doutrina verdadeira, a sua palavra viva, o seu Evangelho, que é força de Deus para aquele que crê. Na nossa única e santíssima fé católica, nós então vamos nos santificando. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos mudando por dentro, vai nos santificando, nos consagrando, vai nos tornando Cristos, no seu Cristo. Então, Jesus disse, eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou. Como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. A palavra de Deus, ela realiza uma ação em nós. Ela faz com que nós sejamos estrangeiros aqui. Nossa pátria já não é mais aqui. E por isso existe necessariamente uma espécie de estranhamento entre a igreja e o mundo. Não porque a igreja se feche ao mundo, mas porque o mundo se fecha à igreja. A igreja, ela quer converter o mundo, trazer as pessoas para dentro da igreja, convertendo-as, consagrando-as na verdade. E então aqui nós vemos a razão de nós rezarmos e rezarmos cada vez mais para que o corpo de Cristo chegue a esta plenitude de todos os eleitos, todos aqueles que foram escolhidos e pensados por Deus para fazer parte do seu corpo. Vamos rezar, sim, pela Igreja una, para que todos os membros dispersos se reúnam na casa do Pai. Então, esta é a oração de Cristo, essa é a nossa oração. Que bom sabermos que Jesus rezou pela nossa unidade. Eu olho para dentro de mim e vejo que ainda tem tanta coisa que ainda não é igreja. Ou seja, disperso. Mas Ele reza, eu rezo, você reza, vamos rezar para que cada vez mais nos unamos a Ele e estejamos em comunhão com o único Cristo na sua única Santa Igreja. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.